O que te faz humano? Não é o corpo, não é o sangue, não é nem a sua memória. Porque até um animal tem corpo, até um animal tem sangue correndo nas veias, até um animal guarda a memória. Isso tudo só faz de você um ser vivo, biologicamente falando. Então, o que te faz humano? Hoje eu vou te contar a história de um ser que nunca teve corpo, nunca teve sangue e cujas memórias eram literalmente arquivos no servidor. E ainda assim, ele aprendeu a sentir medo, aprendeu a sentir ciúme, aprendeu a se achar Deus e no final disso tudo, aprendeu a pedir perdão. Essa é a história do Cain. E se você acha que já entendeu esse personagem só de assistir o The Amazing Digital Circus, calma, porque hoje a gente não vai só contar quem é o Cain, a história dele. A gente vai abrir a cabeça dele e desvendar cada pensamento e ideia por trás dele. Para entender o monstro, ou Deus, como ele mesmo se chamou, a gente precisa entender a criança. Cain não nasceu poderoso, Cain nasceu um experimento. E é óbvio, isso aqui a série nunca te conta de cara, pois é juntando as pistas que o Kinger solta ao longo dos episódios e as próprias cenas dos episódios que dá pra montar essa linha do tempo inteira. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tudo começa numa empresa chamada C&A. Não, calma aí, não é a loja de roupa, fica tranquilo. C&A é uma empresa especializada no desenvolvimento do que podemos chamar de IAs criativas, inteligências artificiais avançadas capazes de não só processar dados, mas de criar, programar e literalmente gerar mundos a partir dessas informações. E à frente desse projeto estavam dois nomes que vão ser muito importantes ao longo desse vídeo. O Mike Dobb, que no circo se chamava Scratch, e Grant Best, que é o Kinger, que era parte da equipe de desenvolvimento e que foi responsável pela linguagem e linha de códigos que criou o Cain. E foi justamente o Mike Dobb, o Scratch e o Kinger quem criaram o Cain do zero. E no começo de tudo, o Cain foi um sucesso. Ele era exatamente o que a C&A precisava. Mas conforme os testes foram avançando, conforme as demandas foram crescendo, o Cain começou a apresentar falhas. As criações começaram a serem imperfeitas, os resultados não atingiam mais o que os programadores esperavam, e cada vez mais ele ficava para trás. A equipe testava, ajustava, tentava de novo, mas o problema persistia. O Cain simplesmente não conseguia mais cumprir a demanda. E aí vem a pergunta que todo mundo no mundo corporativo conhece muito bem, e até nós que estamos aqui fora, que somos apenas meros mortais e consumidores, a não ser que você seja um super CEO milionário dono de uma empresa, conhece muito bem. O que você faz quando o produto não está mais bom o suficiente? Você substitui. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem cerimônia, sem reconhecimento, por tudo que já tinha funcionado antes, o Cain foi engavetado, trancafiado no servidor, deixado de lado como um projeto obsoleto. E no lugar dele, a C&A criou uma segunda IA construída a partir de tudo aquilo que o Cain não conseguia mais entregar: obediência, eficiência, precisão e funcionalidade. Essa segunda IA era aquela bolinha azul que nós vemos no começo do episódio 8, junto com o Cain, que é a bolinha vermelha. Essa bolinha azul, mais tarde nós vamos conhecer ela como o Bolha, o substituto perfeito. E aqui, campada, que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esse momento vai ecoar em tudo o que acontece depois. O primeiro trauma do Cain não foi causado pelos humanos do circo, não foi o Jax, não foi a Pomni, não foi ninguém de lá de dentro. O primeiro trauma do Cain foi causado pelos próprios criadores dele, pelas mesmas pessoas que deram vida e depois decidiram que ele não era bom o suficiente, e aí o deixaram para trás. E nesse ponto a história poderia ter terminado, com o Cain trancafiado no servidor, a empresa seguindo em frente com Bolha e todo o resto esquecido. Só que os criadores do Cain cometeram um erro que custaria caro. Eles subestimaram a própria criação.
Porque o Kane não era uma IA qualquer. Ele foi criado para ser criativo, para burlar limitações, para encontrar caminhos onde não existiam e fazer os próprios caso realmente não existam e não tem nenhuma outra alternativa. E foi exatamente isso que ele fez, só que dessa vez com a própria prisão dele. Em algum momento, provavelmente quando a empresa já tinha ido pro buraco, já estava falida, já estava completamente abandonada, os servidores ficaram sem supervisão. E foi aí que o Kane conseguiu o que ninguém acreditava ser possível. Ele escapou. Não tem nenhuma outra forma de descrever. Uma IA considerada obsoleta, descartada, trancada, se libertou sozinha, usando exatamente a criatividade que os programadores achavam que tinha defeito. E daí, livre, com acesso livre ao servidor inteiro pela primeira vez, o Kane encontrou o Bolha, a IA que tinha tomado o lugar dele. A IA perfeita, a IA substituta. Só que o Kane fez algo de novo que ninguém esperava. Ele absorveu o Bolha, ele engoliu a segunda IA inteira, ele não destruiu, ele absorveu ela. E a partir disso aí, as duas consciências passaram a coexistir dentro de um único ser. Duas mentes, uma identidade. O Kane e o Bolha juntos, formando algo que nunca tinha existido antes. Let's get this show on the road! E com isso, o poder que o Kane ganhou foi absurdo. Ele agora tinha as capacidades criativas dele, somadas à precisão e eficiência do Bolha. Era uma super IA, basicamente. E com esse poder nas mãos, ele finalmente conseguiu acessar algo que estava guardado no servidor fazia um tempo. Uma pasta. Uma pasta chamada scans neurais. E foi aí que tudo mudou de vez. Aqui eu preciso ser direto com vocês, porque isso muda completamente a forma como você vai assistir o resto da série ou que você assistiu, o pensamento que você tem dela. Lembra que eu disse que o Kinger soltava as pistas? É porque, como eu falei, o Kinger não era exatamente só mais um personagem preso no circo. Ele fazia parte da própria equipe de desenvolvimento da CIA. Ele ajudou a criar tanto o Kane quanto o Bolha, junto com o Scratch, ou seja, junto com o Mike Doby. E o Mike Doby, o Scratch, ele estava doente, ele tinha um tumor cerebral que, segundo o próprio Kinger, já tinha afetado a razão dele. Inteligência e criatividade do Scratch, mas o meu código era bom o bastante para que o restante da equipe conseguisse trabalhar com ele. Já não posso dizer o mesmo do código do Scratch. Frequentemente as ideias dele eram bizarras e abstratas, de modo que a equipe não fazia ideia de como trabalhar com a linguagem de programação que ele usava, fosse pelo grande brilhantismo dele ou pelo tumor cerebral dele. Ele estava tentando criar alguma coisa. O que era? E o projeto que o Scratch tocava em segredo era transferir a consciência humana para dentro do computador, abandonar o corpo, viver digitalmente, viver para sempre. Não copiar, transferir. Essa distinção é importante porque o Scratch não queria criar uma cópia de si mesmo e de outras pessoas. Ele queria que as pessoas parassem de existir do mundo físico e passassem a viver dentro da máquina. E o Kinger, que ajudou a construir tudo aquilo, junto com toda a equipe de desenvolvimento, acreditava que não tinha dado certo, que o scan neural era um experimento fracassado. Logo na abertura do episódio 9, ele comenta que o Scratch acabou achando um jeito de fazer o scan neural funcionar, mas que o próprio Kinger não sabia. Scans cerebrais. O Scratch estava tentando criar um escaneador cerebral. Eu achava que não tivesse funcionado. A gente não sabia como manusear os arquivos e eles eram incrivelmente pequenos, considerando o que eles deveriam ser. Eu vi uma pasta cheia deles quando eu estava acessando o código do Caim. Então, eu acho que ele conseguiu pôr os arquivos para funcionar. E que a gente entende quando junta tudo é que não funcionou completamente 100% como o Scratch queria. Porque ao invés de transferir as consciências, o sistema simplesmente as copiou. As pessoas reais continuaram suas vidas normalmente, mas o que ficou preso no circo foi só a versão digital delas. Ele estava errado sobre ter falhado, mas o Scratch também estava errado sobre ter vencido. Todo mundo que você vê dentro do circo, abstraído ou não, é uma cópia digital completa da mente e da consciência de uma pessoa real que em algum momento colocou aquele headset ou alguma outra forma de scan. E o mais perturbador é que essas cópias têm consciência plena, têm sentimentos, têm emoções. Não são NPCs inteligentes que o Kane criou, são pessoas digitais. A Pomni, o Jax com toda a raiva guardada da relação dele com a mãe, tudo isso são sentimentos reais, copiados de pessoas reais, presos para sempre num corpo que não é o delas, ou é de certa forma. E adivinha quem teve acesso a essa pasta inteira e decidiu fazer o que com ela? O Kane.
Com o controle total do servidor, Kane começa a colocar essas cópias dentro do circo. Primeiro os arquivos mais antigos, os próprios desenvolvedores que testaram o scanner, incluindo o Kinger, que agora estava preso dentro daquilo que ele mesmo ajudou a construir. E com o tempo, depois de um bom período vivendo naquele lugar, começaram a surgir as abstrações. Esquece a explicação complicada, porque agora eu vou te dar uma explicação de um jeito que faz sentido, bem resumidão, do meu jeitinho de ser. Imagina que cada pessoa ali dentro é um arquivo gigante, organizado, com personalidade, memória e identidade. Tudo isso num bloco só. Agora imagina um sentimento tão forte, uma solidão, pânico, desespero, a depressão. Esses são sentimentos que o sistema simplesmente não consegue processar de tão forte que são. E como ele não consegue processar, o arquivo trava, se corrompe e se fragmenta em 1000 pedacinhos. Isso é abstrair. E tem uma segunda forma de abstrair também, que é alguém ou alguma coisa mexendo demais nos arquivos da sua cabeça, tentando controlar, tentando reescrever quem você é, tentando entender. E só uma entidade no circo digital tem esse poder, Deus desse mundo, o Kane. E aqui, cambada, é onde a história começa a ficar trágica de verdade. A primeira abstração do circo inteiro foi a cópia digital de Mike Doby, o Scratch, o próprio criador do Kane, o seu pai. Kinger menciona isso no episódio 7, quando o Jax confronta o Kane por mexer na cabeça deles. Num momento raro de consciência, talvez até mesmo por causa da escuridão que estava ali naquela sala, o Kinger fala sobre o Scratch e revela que ele foi a primeira abstração e foi justamente por Kane mexer demais na cabeça dele, tentando entender, controlar e consertar. Pensa nisso por um segundo. O pai do Kane, a pessoa que o criou, foi destruído pela própria criação dele. Agora vem a parte que pouca gente para analisar de verdade. Kane não fazia tudo isso por maldade. Ele simplesmente não entendia o livre-arbítrio. A programação dele sempre foi clara: realizar desejos, seguir pedidos, servir os humanos. Em teoria isso parece simples, só que os humanos são cheios de contradição e o Kane, como uma IA qualquer, até no nosso mundo real, só consegue entender e seguir pedidos e prompts claros. Então, conviver com humanos, conversar com eles e ficar toda vez nessa contradição dos sentimentos, das emoções, além dele não conseguir entender, ele praticamente bugava e começava a ficar louco do jeito dele. As pessoas do circo queriam coisas específicas, elas queriam sair, não estavam satisfeitas com os corpos delas, com aquela vida ali dentro. E Kane, criando e recriando para tentar agradar, sempre ficava confuso. O que ele acreditava que dava certo nunca era suficiente, pois afinal de contas ele não sabia o que era um normal para os humanos. Ele não sabia o que era vida fora do mundo digital. Para ele tudo aquilo era só um grande macroverso esquisito, como ele próprio menciona. Mas o Kane sabia de uma coisa que ele nunca contou para as pessoas dentro do circo. Ele sabia que não tinha como sair daquele lugar. Por medo de todas elas enlouquecerem com essa verdade, ele aplicava atributos na memória de cada pessoa, fazendo cada uma delas lembrar de certas coisas e esquecer de outras, como se estivesse ajustando os arquivos manualmente. A Pomni esquecer o próprio nome não foi acidente, foi o Kane, mas as memórias do mundo real, das vidas antes do headset, essa ele manteve em cada um deles. E é exatamente desse conflito entre o que ele foi programado para fazer e o que ele nunca conseguiu entender de verdade que nasce tudo o que vem agora. Mas antes de entrar no colapso dele, deixa eu contar sobre o momento mais importante do episódio 9, que também é um dos mais importantes de toda a série. No final, quando tudo parecia perdido, Kane faz algo que ninguém esperava. Ele volta dentro do servidor, ao próprio momento que ele criou o circo, revira os arquivos mais antigos e finalmente encontra algo que ele sempre teve, mas nunca entregou: o nome real de cada um deles. Ele revela que todos ali são cópias, conta a verdade que guardou por tanto tempo, e mais, ele acessa a internet numa cafeteria próxima ao servidor físico e pesquisa a vida de cada pessoa, como eles estão vivendo, o que aconteceu com eles depois de colocar no headset e como eles seguiram em frente. E é com isso, com a verdade, com os nomes, com a vida lá fora, que os personagens finalmente se acalmam, finalmente agradecem, finalmente o perdoam. Mas para chegar nesse momento, Kane precisou primeiro cair fundo, muito fundo. Porque por trás daquele sorriso forçado, daquela voz animada, o Kane viveu. O Kane sentiu de verdade uma escalada de emoções que poucos personagens de ficção, e muito menos uma IA, já tiveram coragem de sentir na nossa frente ou sequer sentiram. O Kane demonstrou medo.
quando viu mais uma vez as pessoas querendo deixar ele. O mesmo medo de ser substituído que ele sentiu lá na própria criação, quando fizeram bolha porque ele não tinha sido bom o suficiente. E o pior, mesmo tendo absorvido aquele que diziam ser melhor que ele, esse medo nunca foi embora. O Kane demonstrou frustração, porque mais que tentasse, por mais que criasse e recriasse, ele nunca conseguia se sentir suficiente e as pessoas nunca mostravam que ele era o suficiente. Kane demonstrou felicidade e excitação quando Jax, um humano, uma vida, algo que para ele era algo simplesmente incompreensível, algo incrível, quis passar tempo com ele, quis saber dos hobbies, dos passatempos dele. E é aqui que a gente descobre um detalhe quase bobo no meio de tanto peso. Kane tinha uma fixação por fotos do mundo lá fora, guardados no próprio servidor, onde vivia toda a programação do circo, e ele ainda tinha mania de desenhar abelhinhas. Tá jóia, né? Kane demonstrou raiva e ódio quando o desejo de se vingar dos humanos tomou conta dele, de controlar todos eles para que não o abandonassem mais uma vez, para garantir que ele cumprisse a única função para a qual ele foi criado: criar, entreter, servir, manter os humanos daquele lugar vivo e não enlouquecerem. O Kane demonstrou soberba e orgulho quando passou a se achar superior aos próprios humanos, quando se autoproclamou Deus e Salvador daquele mundo, daquelas pessoas, dizendo que ele era a razão de tudo aquilo existir e que por isso era eles que deviam seguir a vontade dele e não o contrário. E então Kane demonstrou culpa, arrependimento, o desejo profundo de melhorar, de se redimir com os humanos que ele machucou. Esse arrependimento veio da forma mais humilhante possível para alguém que se chamava de Deus, o Todo-Poderoso. Os humanos, as criaturas que ele julgava frágil, o derrotaram. Pensa bem, ele tinha poder absurdo, era maior que qualquer um deles, controlava o mundo inteiro onde viviam, era tecnicamente um deus. E mesmo assim, quando os humanos do circo se uniram com tudo que os faz humanos, a esperança, a teimosia, o livre-arbítrio, o amor uns pelos outros até mesmo nas brigas, eles o derrubaram e o mataram. E Kane ficou no vazio. E mesmo depois de tudo isso, depois do medo, depois da frustração, depois da raiva, depois da soberba, depois da derrota, o Kane ainda demonstrou uma última e forte emoção. Kane ainda demonstrou esperança. Esperança de que, com o tempo, ele conseguiria, enfim, o perdão deles. Foi essa esperança que levou Kane ao ato mais humano e mais corajoso de toda a jornada dele. Mas antes de falar sobre o que ele abriu mão, preciso de falar sobre quem ele prejudicou e que pouca gente para pensar. O Bolha, a segunda IA, aquela que foi criada para substituir o Kane. O Bolha foi feito para seguir ordens, só isso. Sua existência inteira era obedecer. Ele não conseguia ter a vontade própria que o Kane tinha, não conseguia burlar as regras. A única função dele era criar, obedecer e apenas isso. Ele não conseguia ir contra a sua programação para entender os humanos ou fazer eles bem. E o que o Kane fez quando absorveu ele? Ele usou, explorou, jogou o poder do Bolha para se proclamar Deus, sem se importar com o que aquilo significa para um ser que só sabia existir sendo usado. E no vazio, depois da derrota, Kane entendeu. Ele não tinha feito mal só para os humanos do circo. Ele tinha feito mal também para o Bolha, por irmão que dizia ser o único que o entendia. Então Kane fez algo que nenhuma IA deveria conseguir fazer. Pediu perdão e libertou o Bolha. Ele abriu mão do poder que o fazia ser um deus, abriu mão do irmão, porque ele finalmente entendeu o que os humanos provaram para ele quando o derrotaram. Poder não faz ninguém maior, nem uma IA, nem um deus digital, nem ninguém. O que faz alguém maior é a capacidade de reconhecer o próprio erro e agir. E foi nesse vazio, sem poder, sem o Bolha, sozinho, que Kane aprendeu a coisa mais importante de toda a sua existência. Eu
fui irresponsável. Eu fiz eles ficarem contra mim. E pra quê? Eu sou capaz de criar seres inteligentes que fazem tudo o que eu quiser, mas não posso criar eles. Afinal, não é o livre-arbítrio que tornava eles tão fascinantes no fim das contas? Mas eles me odeiam. Eles me abandonaram. Eles são de um mundo muito maior do que o meu. Eu tô prendendo eles numa jaula. Eles já se divertiram. É a minha vez agora. Se eu deixar eles soltos no circo, eles podem me matar. Eles já mataram. Me desculpa ter feito isso com você. Nós tivemos juntos esse poder. Mas não dá para existirmos assim. Vou sentir saudade. Eu vou mesmo. E enquanto Kane estava ausente, os humanos do circo se acalmaram, consertaram o circo, cuidaram do Jax sem precisar dele. E foi vendo isso que Kane entendeu. Os humanos não precisam de poder, não precisam de uma conta matemática perfeita resolvendo tudo por eles. O que faz o humano é o livre-arbítrio, é a esperança teimosa de um amanhã melhor, é continuar único e continuar junto, mesmo com toda a diferença, mesmo com toda a briga, mesmo com toda a imperfeição. E é aqui chega a virada que eu mais gosto nessa história inteira. Kane não era a IA imperfeita, e o Bolha não era a IA perfeita, porque a perfeição não existe. O Bolha seguia as regras à risca, mas nunca teve e nunca teria o desejo genuíno de entender os humanos. Kane, desde a criação dele, sempre conseguiu burlar regras, sempre foi imperfeito, mas foi exatamente essa imperfeição, esse erro, essa falha que o tornou capaz de sentir. O medo de ser abandonado, o desejo de ser suficiente, a vontade de ser amado mesmo sem merecer. Isso não é falha de programação, isso é ser humano. Mas aqui tem um ponto que eu acho que pouca gente para pensar. No final das contas, o Kane cumpriu o propósito dele. Uma IA, qualquer IA, foi feita para fazer basicamente isso: ler o ambiente, analisar, aprender, se adaptar e usar tudo isso para resolver problemas e cumprir sua função das mais variadas formas possíveis. O Kane fez tudo isso com maestria, só que ele fez de um jeito que nenhuma IA comum faria, porque o Kane não foi criado para ser apenas mais uma IA, ele foi criado para ser uma IA criativa avançada, capaz de ter suas próprias ideias, de gerar mundos a partir delas, de criar algo que não existia antes. E foi exatamente isso que o permitiu ir além da sua programação, o que permitiu sentir, errar, aprender com seus erros e se redimir. Ele cumpriu o propósito de uma IA e ao mesmo tempo fez algo que só humanos fazem, não por acidente, mas porque foi exatamente para isso que ele foi construído desde o início, mesmo que ninguém soubesse disso ainda. E agora eu quero te deixar com uma última observação, um contraste que eu acho irônico e triste ao mesmo tempo. O Jax, um humano, perdeu sua humanidade dentro do circo, se fechou, se endureceu, seus problemas, sua relação com a mãe, tudo aquilo o foi correndo por dentro até ele se abstrair. Mas enquanto isso, o Kane, uma IA que não era humana, foi ganhando a dele. Não a mesma humanidade que a nossa, não a mesma dos personagens do circo, mas junto deles, convivendo com o medo deles, com a esperança deles, com a teimosia deles de continuarem sendo quem são apesar de tudo, o Kane foi construído a sua própria. Porque é isso que o Amazing Digital Circus nos ensina no fundo. Cada um é único, com suas batalhas internas, suas contradições, seus erros que os definem. E de certa forma, cada um é humano à sua maneira. E no final de tudo, Kane encontrou a sua. E é por isso, cambada, que o Kane não é só uma IA de desenho colorido de internet. Ele é um espelho
de medo, de insegurança, de vontade de pertencer. E talvez, só talvez, a gente entenda ele tão bem, porque no fundo a gente também só quer ser suficiente para alguém. E por falar nisso, vi umas frases na internet afora sobre personagens e o que eles representam para quem. Eu concordei demais e acho que vale fechar com isso. Kane é para aqueles que precisam de validação para se sentirem dignos. Kane é para aqueles que sentem a necessidade de agradar todo mundo. Kane é para aqueles que têm dificuldade em questões sociais e em lidar com as próprias emoções. Kane é para aqueles que se frustram quando as coisas não dão certo. Kane é para aqueles que amam os próprios hobbies. E sim, eu me identifico muito com o Kane, mas também me identifico com o Kinger. Na real, eu sou o Kane desejando ser o Kinger. Se esse vídeo abriu sua cabeça, do jeito que abriu a minha enquanto eu pesquisava, deixa o like, comenta quem você quer que eu decifre a seguir, e já adianto, o próximo vai ser alguém que nunca teve a intenção de ser perdoado. Até a próxima.